Olá! Hoje nós vamos apresentar um interessante estudo científico publicado na Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, que tentou identificar os níveis de ansiedade entre os profissionais de uma universidade pública, uma universidade federal, com sintomas de Covid, com suspeita de Covid-19 ou em quarentena com um diagnóstico confirmado de Covid-19. Este estudo, então, foi realizado na Universidade Federal de São Paulo e envolveu 153 profissionais com média de idade de 42 anos, a maioria mulheres, com um único emprego, que tomavam, em sua maioria, pelo menos 2 conduções para ir e voltar ao trabalho, e a grande maioria, 86%, sem doenças prévias, sem alterações ou transtornos mentais prévios, 86% então dos indivíduos sem doença prévia. Nós sabemos que o momento em que o indivíduo apresenta sintomas ou tem o contato com indivíduos que confirmaram a Covid-19 é um momento difícil que os profissionais, que os indivíduos acabam sentindo medo das possíveis complicações da doença, raiva, até sentimento de culpa por ter se contaminado ou por não ter supostamente tomado as devidas precauções. E este momento em que o indivíduo fica sem o diagnóstico ou então que confirma o diagnóstico e fica em quarentena pode ser um período ruim, um período de tédio, raiva, sentimentos mais ansiosos. Esse estudo, então, tentou identificar a prevalência dos sintomas ansiosos e depressivos nesses indivíduos que apresentaram sintomas de Covid-19 e ficaram aguardando a confirmação e os que já confirmaram e ficaram em quarentena. O que esse estudo transversal identificou foi que indivíduos, homens, com Covid-19 confirmado, tendem a ter menor risco de desenvolvimento de sintomas ansiosos. Já quando é envolvido as variáveis CLT, funcionários seletistas, e funcionários com alteração prévia, com transtorno prévio psiquiátrico ou transtornos mentais prévios, há um aumento dos sintomas, dos sinais ansiosos nesses indivíduos. A prevalência para sintomas ansiosos neste estudo foi maior do que trabalhos que tentaram identificar a mesma questão. Foi de 76,5% dos indivíduos apresentavam algum tipo de sintomas ansiosos. Bem lembrar também que para que este estudo pudesse ser realizado, foi oferecido para esses indivíduos o preenchimento de um questionário e a partir disso as informações foram analisadas e, portanto, trazidas os indivíduos com sintomas ansiosos. Como já dissemos, os indivíduos homens e com diagnóstico positivo para a Covid-19 têm menos chance de desenvolver sintomas ansiosos, menos risco de desenvolver sintomas ansiosos. Já quando falamos de profissionais seletistas e com história prévia de doença mental, transtorno mental, há um aumento muito grande para o desenvolvimento de sintomas ansiosos. Uma outra variável que é importante salientar é que as mulheres tendem a ter mais sintomas ansiosos, o que é corroborado por muitos outros estudos que esta pesquisa apresenta na discussão. O que é importante a gente deixar claro é que mais trabalhos precisam surgir que estudem as questões emocionais de todos os indivíduos. Durante a pandemia de Covid-19, muitos estudos acabaram pesquisando os profissionais de saúde, mas há necessidade de estudos para outros profissionais, para que possamos entender o que aconteceu, quais os sintomas ansiosos e depressivos, quais profissionais tiveram mais ou menos sintomas ou transtornos, ou diagnóstico de transtornos ansiosos e depressivos na população. Como conclusão, este trabalho científico apresenta algumas contramedidas que devem ser adotadas por vocês, gestores.
Uma delas é de enfatizar a promoção à saúde, compartilhar informativos para o autocuidado, para que o funcionário entenda quando tiver sintomas ansiosos e depressivos e possa o quanto antes buscar um médico do trabalho ou um médico psiquiatra. É importante também que a empresa fomente o exame médico periódico, que com frequência, em virtude da precariedade do sistema público no Brasil e privado, por que não, é um único momento em que este profissional tem um contato com o médico, um pouco mais de tempo para passar as questões, os sintomas que está sentindo em sua casa, no home office ou então no trabalho presencial. Compartilhar com a equipe medidas que possam instruir sobre sintomas ansiosos e depressivos. Além disso, fomentar os momentos de pausa para o trabalho. Isso é importante. Para os indivíduos em home office, a cada 40 a 45 minutos, uma pequena pausa, em que este profissional possa, inclusive, mudar a posição. O mesmo ocorre no trabalho presencial, que vem ganhando força no último trimestre de 2021 e início de 2022. É importante pequenas pausas no trabalho, né? Então, o momento do cafezinho é um momento importante em que as pessoas se relacionam, compartilham problemas, inclusive do trabalho, e aumentam e melhoram o relacionamento humano. Então, nós temos que garantir para esse indivíduo que ele receba conteúdo informativo, que os líderes estejam atentos para que possíveis colegas de trabalho comentem sobre uma questão de saúde mental de membros da equipe e o exame médico periódico. Mais estudos precisam ser realizados pesquisando o que nós, toda a população, não só os profissionais de saúde, a qual me incluo, mas todos os profissionais sentiram no momento da pandemia. Os que estiveram em casa e os que estiveram no trabalho presencial por conta do chamado essencialismo, trabalho essencial. Espero que você tenha gostado do vídeo que fizemos para você e se gostou, não se esqueça, se inscreva lá no nosso canal. Muito obrigado.